Fala pessoal, graças a paz, sou Claleir. Hoje vamos entrar num assunto bem interessante. Devemos cumprir os 10 mandamentos? R. W. Pink escreveu o livro Cristão e a Lei de Deus, num contexto muito parecido com o que vivemos hoje. Ele percebeu que muitos cristãos estavam começando a tratar a graça como se ela anulasse completamente a necessidade de santidade, de obediência, de compromisso com Deus. Sinceramente, olhando para a igreja moderna, parece que o livro ficou ainda mais atual. Hoje nós vivemos numa época em que muita gente quer um evangelho confortável, um evangelho que fala de amor, eles não falam de arrependimento, um evangelho que promete bênçãos, mas evita falar de pecado, cristianismo que quer Jesus como seu salvador, mas não como o seu senhor. Então, Pink ele escreve exatamente contra esse tipo de pensamento, né? Logo no início do livro, deixa muito claro que a grande pergunta não é se somos salvos pela lei, né? Porque isso para ele está bem resolvido nas escrituras. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém consegue alcançar uma justiça própria diante de Deus por suas obras, por benfeitoria. Então a salvação ela é inteiramente pela graça. O problema começa quando as pessoas pegam essa verdade maravilhosa, transformam isso em desculpa para viver, né? Sem santidade. Pink ele percebeu que muitas pessoas estavam criando uma falsa oposição entre a graça e a lei, como se a graça destruísse completamente qualquer obrigação moral do cristão, como se obedecer ao Senhor, obedecer ao nosso Deus, fosse uma forma de legalismo. Então, aqui é exatamente aí que a gente percebe que ele entra numa profundidade das escrituras, né? Para mostrar que a questão não é tão simples assim. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode notar no livro de Pink é que ele faz uma distinção muito clara entre os tipos de lei no Antigo Testamento. E vale ressaltar que isso é essencial para que a gente consiga entender o argumento dele, para que a gente consiga entender as leis que devemos cumprir e as que devemos abolir. E muitas discussões teológicas acontecem justamente porque as pessoas misturam tudo, né? Primeiro ele fala da lei moral, né? Essa lei ela revela o caráter santo de Deus. Ele mostra aquilo que é eternamente certo e errado. E aqui que entram os 10 mandamentos. Não matar, não adulterar, não mentir, não roubar, honrar pai e mãe, né? Amar Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo, por aí vai. Para mim, que esses princípios não mudam, porque Deus não muda. A santidade de Deus não mudou depois da cruz. O caráter de Deus continua sendo santo, sendo justo e perfeito. Depois ele traz para a gente a lei cerimonial. Então, e aqui a gente percebe que entra os sacrifícios, as festas judaicas, as purificações, a circuncisão, as leis alimentares e todo o sistema do templo. Segundo Pink, tudo isso apontava para Cristo. Eram sombras daquilo que seria cumprido no Messias. Então, quando Cristo veio, essas sombras encontraram seu cumprimento definitivo, né? Então, a lei cerimonial já foi cumprida pelo nosso Senhor. Isso é muito importante porque Pink não está defendendo que o cristão volte ao judaísmo. Ele não está dizendo que precisamos viver debaixo do sistema cerimonial mosaico. Pelo contrário, ele acredita, vale ressaltar, que Cristo cumpriu perfeitamente essas exigências. Por isso, nós não oferecemos sacrifícios hoje em dia, né? Não precisamos do templo. Isso não é da igreja, mas sim do templo judaico. Não precisamos do sacerdócio levítico. Não seguimos o sistema cerimonial judaico, porque Cristo cumpriu aquilo que esses símbolos anunciavam. Então,
Aqui entra uma comparação interessante com algumas correntes atuais. A exemplo, a gente tem a seita, né, adventista. Eu quero falar aqui é que esse é um exemplo atual que a gente consegue ter de erro, né? É, Pink, se ele vivesse nos dias atuais, ele discordaria dessa ideia de restaurar esses elementos da antiga aliança como uma obrigação espiritual para os cristãos, porque fizeram parte da lei cerimonial, né? Então já atualmente são invalidados, porque já foi cumpridas por Cristo, né? Especialmente quando eles defendem guardar o sábado, restrições alimentares, práticas da antiga aliança começam a ocupar um lugar central na espiritualidade. Para Pink, o centro da vida cristã não é voltar ao Sinai, é viver em Cristo, é entender que a nova aliança não destrói a santidade de Deus, mas leva essa santidade para dentro do nosso coração que está regenerado em Cristo. Então, isso parece muito forte, né? Quando ele comenta, ele traz aqui, ressalta, vai trazer várias passagens bíblicas, mas no início ele já retrata o sermão de Jesus no monte, que Jesus ele não diminuía a lei, né? Pelo contrário, Jesus ele aprofundou a lei, né? Antes o pecado era visto principalmente no comportamento externo. E isso a gente está tratando da lei moral, né? A gente já deixa aqui de lado a cerimonial para falar da lei moral. Jesus ele mostra que na lei moral o problema do nosso pecado começa dentro do coração. Exemplo, né? Antes matar era pecado. Jesus disse que o ódio já revela a corrupção interior, né? Então, antes o adultério, né, o ato físico era pecado, mas Jesus disse que a cobiça já manifesta um coração contaminado. Ou seja, aqui Cristo ele não está abolindo a santidade moral de Deus. Ele revela a profundidade espiritual dessa santidade. Então isso desmonta completamente a ideia moderna de que o Novo Testamento transformou Deus em alguém indiferente ao pecado, né? Muitas pessoas imaginam um contraste entre Deus Santo do Antigo Testamento e Deus permissivo no Novo Testamento. Mas Pink insiste que isso é um erro gravíssimo. O mesmo Deus Santo continua falando nas páginas do Novo Testamento. Então, a gente pode entender que é uma das partes mais fortes, assim, que eu posso notar do livro, quando o Pink fala sobre o apóstolo Paulo, retratando, né, essa questão da lei, e a gente percebe que muita gente usa, né, Brau, para dizer que a lei acabou completamente, só que em Pink ele mostra que Paulo jamais falou da lei moral como algo maligno ou descartável. Sempre se descartou, somente através de Paulo, que é o apóstolo dos gentios, a lei cerimonial. Mas Paulo ele retrata muito a lei moral, né? Romanos 7, Paulo chama a lei santa, justa e boa. Então o problema nunca foi a lei, o problema é o coração pecador do homem. A lei funciona como um espelho que revela nossa corrupção. Ela não salva ninguém, mas ela revela a necessidade desesperadora da graça. Então, aqui é quando o Pink ele retrata essa abordagem do apóstolo Paulo, ele faz um equilíbrio muito importante. Ele combate dois extremos perigosos. O primeiro extremo é o legalismo, né, que é a ideia de obedecer às regras para produzir a salvação, o merecimento diante de Deus. Como a gente vê em várias igrejas aí pentecostais e seitas, né, como a adventista que a gente retratou, Pink ele rejeita completamente essa ideia. Para ele, o ser humano para ele, o ser humano não precisa de obras, né, para ser justificado. Mas ele também combate aqui outro extremo, que é o antinomismo. Talvez muita gente nunca tenha ouvido falar essa palavra, mas ela significa basicamente a rejeição da lei moral, que é a ideia de que o cristão não possui mais qualquer obrigação de santidade prática. Sinceramente, isso está muito presente, né, no dia de hoje. Nós vemos uma geração que transformou a graça em licença para pecar. O pessoal vivendo ali conscientemente em pecado, sem arrependimento,
sem luta espiritual, sem temor de Deus, né? Sem temor do Senhor, mas afirmando conhecer a Cristo. É aquelas pessoas que dizem: o que importa é Cristo estar no meu coração, é isso que vai me salvar. Então, e Pink ele confronta no livro isso de forma extremamente séria, né? Ele praticamente questiona aos seus leitores como alguém pode afirmar amar Cristo enquanto despreza aquilo que Cristo chama de santo. Como alguém pode dizer que nasceu de novo sem qualquer transformação prática de vida? Como alguém pode falar sobre graça enquanto vive deliberadamente contra a vontade de Deus? Então, é aqui que o livro fica muito pastoral, né? Muito confrontador ao mesmo tempo, porque Pink ele não está interessado apenas em debates teológicos, ele está preocupado com uma autêntica fé cristã, com uma vida de piedade, né? Uma vida reta ao Senhor. Então, hoje a gente nota que existe uma visão ou versão, podemos dizer assim, muito superficial do evangelho. Um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem santidade, sem mortificação do pecado. E Pink praticamente grita, né, aqui através das páginas do seu livro, que isso não é cristianismo bíblico. Vale uma ressalva, né? O livro dele, escrito há anos atrás, está muito atual. Então, ele toma cuidado para não transformar a vida cristã, né, em mera obediência externa. Que ele entende que o verdadeiro cristão não obedece para ser salvo, como o outro eixo acredita, né? Então, devemos obedecer porque somos salvos. Então, essa visão muda tudo. A obediência, ela não é uma moeda de troca com Deus, não é uma tentativa de merecer a salvação. Não é uma justiça própria. A obediência é um fruto de transformação interior, resultado do novo nascimento, coração regenerado, e começa a amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Talvez essa seja a mensagem central que o livro traz, né? Que a graça que salva é a mesma graça que transforma. Então, Pink ele nos lembra que Jesus não morreu apenas para nos livrar da culpa do pecado, mas também do domínio do pecado. O evangelho, ele não apenas perdoa, o evangelho, ele transforma vidas. Se você não foi transformado ainda pelo evangelho, ore ao Senhor, peça, porque o evangelho ele faz isso na sua vida. Né? O evangelho de fato muda desejos, muda pensamentos, as suas prioridades e o seu comportamento. Sinceramente, talvez seja exatamente isso que esteja faltando em grande parte da igreja moderna e dos membros dessas igrejas. Nós falamos muito sobre bênçãos, prosperidades, vitória, felicidade, né? Mas falamos um pouco sobre santidade, pouco sobre arrependimento, pouco sobre mortificação da carne, pouco sobre viver para a glória de Deus. Então, no final das contas, Cristão e a Lei de Deus, ele não é apenas um livro sobre mandamentos, é um livro sobre conversão verdadeira, sobre uma regeneração, sobre o que de fato significa, né, realmente seguir a Cristo, porque a grande pergunta que a gente Pink levanta não é apenas os cristãos devem obedecer à lei, mas uma pergunta bem mais profunda que a gente pode extrair é: que tipo de fé não produz desejo de obedecer a Deus? Então, talvez seja exatamente essa pergunta que cada um de nós precisa responder hoje, né? E eu quero ressaltar, mais uma vez, se você se converteu, se você é cristão de fato, se você busca ao Senhor e não sente que está se regenerando, pare, pense, reflita. Darei o exemplo que o pastor da minha igreja citou numa das pregações dos nossos cultos, que ele diz o seguinte:
pegue seus pecados, liste seus pecados, ore ao Senhor, enumere cada um deles e diga: Senhor, eu preciso ter aversão a tudo isso aqui que eu pratico, porque eu sei que é indigno de eu dizer que te sirvo, de eu dizer que estou contigo e praticando essas coisas. Você é salvo, você tem que viver uma busca por santidade, uma busca de ter uma vida reta, uma busca no caminho do Senhor, mas ainda vivemos, né? Não podemos deixar de ressaltar que vivemos num corpo pecaminoso, num corpo corrupto, e ainda somos inclinados a pecar, mas devemos ter essa resistência quanto aos pecados, e somente o Senhor, somente através das orações, somente nos nossos momentos de conversa com Deus, nas suas orações pessoais, você deve pedir, como exemplo que dei, enumere, liste e peça ao Senhor para que você tenha aversão a esses pecados, a todos os seus erros cometidos. E acredito que você buscando ter uma vida de piedade, você conseguirá, sim, de fato, viver em santidade. Porque, assim como o apóstolo Paulo nos diz, somos chamados para ser santos. Somos chamados para servir ao Senhor de forma piedosa. Então, se esse vídeo edificou a sua vida, edificou o seu momento, lhe ensinou algo, divulgue, compartilhe, curta e comente aqui